Bom, vamos lá. Como eu coloquei, o tema da nossa preleção de hoje é que não devemos esconder a candeia debaixo do alqueire. Esse ensinamento de Jesus é tratado em detalhes no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler algumas passagens do Evangelho e, em cima dessas passagens, eu vou trazer as reflexões, porque dentro desse capítulo existem vários itens e eu quero tratar em especial sobre os itens 11 a 19 desse capítulo 24. Só a título de curiosidade, esse ensinamento que diz que não devemos esconder a candeia debaixo do alqueire, candeia é uma espécie de lamparina que era muito utilizada na época de Jesus, onde colocava-se algum óleo, combustível, e tinha um bico onde saía a chama que trazia a iluminação noturna para o ambiente. E o alqueire era uma medida que era utilizada para grãos. Então, é uma espécie de cuba feita de palha, aonde servia a comunidade para dimensionar a quantidade de grãos que um determinado animal, por exemplo, iria transportar. À noite era costume, para não ter que se apagar essa lamparina, porque não tinha a comodidade que nós temos hoje de interruptor para ligar e desligar a lâmpada, era comum fazer o quê? Colocar-se sobre essa lamparina, sobre essa candeia, essa cuba feita de palha, para esconder a luz da chama e deixar o ambiente escuro para se poder dormir. E, em caso de alguma necessidade, era só descobrir a candeia, né, a lamparina, que a luz voltaria ao ambiente. Então, o que Jesus nos diz aí é que não devemos esconder a candeia debaixo desse alqueire, dessa cuba. Ou seja, Jesus está nos dizendo que nós devemos buscar revelar a nossa luz, deixar a nossa luz sempre brilhando, não para a nossa glória, mas sim para a glória do divino que mora em nós, que está em nós. Cada um de nós tem a centelha divina, tem a manifestação do divino que quer fluir por nós. E nós devemos, dentro de nossas limitações e possibilidades correntes, nos esforçarmos para que a luz que está em nós brilhe no seu máximo. Então, ele quis, né, de maneira velada nesse ensinamento, nos dizer isso. Não esconder a candeia debaixo do alqueire. Nós não, né, escondemos a nossa luz, o nosso brilho. Bem, eu vou começar lendo um trecho aqui de Mateus, capítulo 9, versos de 10 a 12, que tem por título: Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos de Jesus: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo essa manifestação dos fariseus, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Bem, para a gente entender essa passagem de Jesus, é relevante que nós entendamos o conceito de ser são, porque Jesus está nos dizendo, nessa passagem, que os sãos não necessitam de médico. Bem, os sãos são aqueles que têm saúde. Então, aqueles que têm saúde não necessitam de médico, por isso são, porque são sãos. Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ter saúde significa ter em equilíbrio, em harmonia, o nosso corpo físico,
as nossas emoções, o nosso mental, o nosso social, até o nosso espiritual, na conceituação moderna da OMS. Ou seja, saúde significa estar em pleno equilíbrio, em plena harmonia, de maneira física, mental, espiritual, social, emocional. Então, cabe a pergunta: nós temos saúde? Cada um de nós somos pessoas sãs, de acordo com essa definição da OMS? Bem, se nós formos sinceros, honestos conosco mesmo, todos nós, em alguma medida, temos problema de saúde. Prova disso é que estamos encarnados nesse plano material. Se ainda precisamos da matéria para nos refinar, é porque ainda temos problemas de saúde. Então, nós podemos abdicar de um médico de maneira genérica? Não, não podemos. Porque nós não somos sãos. No caso dos fariseus e dos publicanos, por falta até de honestidade pessoal, eles se consideravam sãos. Então, Jesus disse, os sãos, aqueles que não se reconhecem, não são honestos, não são humildes, modestos para reconhecerem as suas limitações, as suas misérias, não precisam de médico. Mas não é o nosso caso. Nós temos consciência que somos limitados, que precisamos nos trabalhar. Então, a conclusão que nós chegamos é que sim, nós precisamos de médico. É que sim, nós não temos saúde de forma plena. Porque em algum aspecto, em algum nível, nós estamos desequilibrados, nós estamos em desarmonia. Bom, quais são as causas dessa desarmonia? Desse desequilíbrio, seja em que nível for, seja de que for. Bem, buscando as causas, nós podemos, de maneira bem genérica, colocar de maneira que as causas de nossos desequilíbrios é a falta de sintonia com as leis universais divinas. Por desconhecermos ou por não procurar, de alguma forma, nos alinharmos a essas leis universais, que valem todo o tempo e espaço, e que valem para toda a criação, e que não cabe interpretação, por nós não nos mantermos em sintonia com essas leis, nós acabamos ficando, de alguma maneira, desequilibrados. O ser abençoado, em alguma área, é estar em sintonia com as leis divinas. Quando não estamos em sintonia com essas leis, nós dizemos que estamos sendo castigados ou em pecado, para que sejamos, entre aspas, perdoados, abençoados, nós precisamos simplesmente nos alinharmos com essas leis universais. Que aí vamos começar a nos dar bem, porque vamos estar em equilíbrio. Ou seja, a principal, né, não são as principais, a principal causa de nossos desequilíbrios, da nossa falta de saúde, é não estarmos alinhados com as leis universais, com as leis divinas. De uma forma mais detalhada, as leis divinas, como eu falei, se manifestam em todo o tempo, lugar e para toda a criação, nós não falhamos na sintonia com ela por vários motivos. Eu já coloquei, falta de conhecimento das leis universais, falta de consciência. Então, nós precisamos, né, detalhar um pouco mais essas causas que fazem com que nós não nos sintonizemos com as leis.
Primeira coisa, então, que a gente percebe é que nós falhamos porque, em algum nível, nós não ficamos cientes do nosso ego, do nosso eu menor. Em algum nível, nos falta educação, nos falta consciência, nos falta educação do nosso ego. E aí, as manifestações do ego, como o orgulho ruim, a vaidade ruim, a intolerância, a impaciência, a possessividade, a arrogância, tudo manifestação egóica, do eu menor, acaba nos desequilibrando, nos dessintonizando com as leis universais. Então, essa é uma das formas que nos faz sair da sintonia com o Pai, o nosso eu menor. E precisamos nos conhecer, nós precisamos nos educar. Tá, o que mais nos traz é a falta de consciência da nossa missão encarnatória, a nossa falta de consciência do porquê nós estamos vivos na matéria. E aí nós vivemos de maneira errada, fora do foco, vivendo, por exemplo, por prazer. Viver em função do prazer, em busca do prazer. Comendo, bebendo, buscando prazer, dormindo, para no outro dia repetir tudo de novo. Comer, beber, buscar prazer, dormir. No outro dia, tudo de novo. Se nós vivermos simplesmente em função do prazer, nós não estamos honrando a nossa encarnação como homens, como seres espirituais encarnados como homem. Quem vive assim, buscando a comida, a bebida, a sobrevivência, o prazer, dormir e repetir de novo, são os animais irracionais que não têm consciência de si próprio. Nós não podemos viver em função disso. Isso não quer dizer que nós não podemos buscar o prazer. Devemos buscar sermos felizes, buscar o prazer, mas com responsabilidade, para não trocarmos o meio pelo fim. Nós estamos na matéria para buscar o nosso refinamento espiritual, e não para sermos felizes de forma plena. Porque no próprio livro dos Espíritos nos diz que a felicidade plena não é deste mundo. E nós devemos buscar a felicidade na medida que pudermos, mas com responsabilidade. Só que quando a gente não faz isso, quando a gente busca o prazer pelo prazer, simplesmente vive sem essa consciência, a chance de ficarmos fora da sintonia com as leis divinas aumenta em muito. Como também aumenta quando nós não temos consciência e vivemos pelo mais ter. Queremos buscar ter bens materiais, ter controle sobre pessoas. Isso também nos tira da sintonia com o Pai. Não porque não podemos ter bens, podemos, mas na medida que precisamos para evoluir, nos manter e manter os nossos amores, as pessoas que dependem da gente, para que todos possam evoluir da melhor maneira possível. Então, podemos ter um carro, podemos guardar dinheiro para fazer uma viagem, podemos ter uma casa, podemos ter, enfim, dinheiro, na medida que necessitamos para evoluir, como espíritos. Como eu sei quando eu estou exagerando no querer ter, quando eu estou buscando, até de maneira inconsciente, excessos, luxo. Eu tenho um carro, mas eu queria tanto ter um carro do ano, ter aquele modelo de carro. Aí eu já estou buscando aquilo que eu não preciso. Estou gastando energia à toa para buscando um bem material que eu não precisava ter. Deveria gastar energia
na minha reforma íntima, na minha melhoria espiritual, e não naquilo que não vou levar. Porque quando desencarnamos, nós só levamos o que somos, não o que temos. Fica tudo aqui. Então, é outro motivo de desarranjo com as leis universais, é o apego a bens materiais. É a busca pelo mais ter. Ter bens materiais, como também ter controle sobre pessoas. A pessoa partiu, desencarnou e nós sofremos. A pessoa está encarnada, o espírito está encarnado, mas não quer ficar mais conosco, por algum motivo. Nós não podemos ficar reféns da nossa evolução, da nossa felicidade, de outras pessoas. Devemos, sim, amar de maneira incondicional. Mas amar de maneira incondicional significa amar a pessoa mesmo que ela não queira ficar conosco por algum motivo. Porque nós queremos que ela seja feliz, mesmo que não seja com a gente. Então, voltando, o que causa a desarmonia com as leis universais, e com isso a falta de saúde, o desequilíbrio na nossa saúde, é a falta de foco, buscar por mais ter bens materiais, controle sobre pessoas, do que o ser, buscar ser, e a falta de controle, de gestão, de educação do nosso eu menor. Bem, agora que eu sei as causas, quais seriam os remédios que eu poderia aplicar para me equilibrar novamente? Porque remédio é recolocar para o meio, o médio. É recentralizar, é reequilibrar. Então, que remédios que eu poderia utilizar para me reequilibrar, para me harmonizar de novo com as leis divinas? Bem, primeiro, a consciência. Ter uma consciência melhor. Procurar, então, expandir a minha consciência. Buscar, gente, conhecimento. Através de leitura de livros, através de cursos, através de vídeos, através de reflexões, porque conhecimento é informação refletida, se não é só acúmulo de informação. Nós temos que ver um livro, um vídeo, uma palestra e questionarmos o que entendemos e se concordamos, porque aí a informação que nos foi colocada vira conhecimento. E é esse conhecimento que nos vai trazer uma nova visão do universo. E com esse conhecimento, vamos conhecer as leis universais, vamos poder, com o conhecimento dessas leis universais, também nos conhecer melhor, e assim poder cuidar e educar o nosso eu menor, o nosso ego, como vamos poder também conhecer a nossa missão de vida e, assim, facilitar a nossa busca pelo mais ser, não ficando refém de bens materiais ou de pessoas. Então, a consciência é um remédio. A ampliação da nossa consciência é um remédio, porque com essa ampliação nós vamos conhecer as leis universais. Que leis são essas, Luiz? Por exemplo, a lei da causa e efeito. Por exemplo, a lei da conservação da energia, por exemplo, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da vida. Mas sem essa consciência, a gente vive por viver e acaba se dessintonizando com as leis universais até sem querer. Com uma nova consciência, eu consigo identificar as manifestações do meu eu menor. Quando é um orgulho ruim, quando eu estou me amando demais, quando é uma vaidade ruim, quando eu estou me amando de menos. Poxa, se eu tenho essa consciência, eu consigo me amar de maneira equilibrada, tendo orgulho de mim mesmo, das minhas conquistas, né, das minhas experiências de vida, mas sem me achar melhor que os outros por causa dessas experiências, desses conhecimentos, dessas posses, porque eu tenho um orgulho bom. Eu me amo de maneira equilibrada, vaidade é a mesma coisa. Quando eu me conheço,
eu tenho uma consciência, porque eu tenho uma consciência ampliada, eu consigo ser mais tolerante e não intolerante, eu consigo ser mais paciente e não impaciente. Eu consigo ser menos possessivo, eu consigo ser menos arrogante, porque sei que nada sei na medida da minha relatividade. Consciência, ampliação de consciência, ampliação de reforma íntima, porque se eu tenho essa consciência, eu tenho obrigação de educar o meu eu menor, o meu ego. E, por último, remédio, a manifestação do divino que está em mim. Esse é o principal remédio. E como eu posso manifestar o divino que está em mim? O primeiro remédio é conhecimento. Então, aí é eu ler livros, participar de cursos, assistir palestras, vídeos no YouTube, refletir sobre tudo isso, para que vire conhecimento e não só informação. Reformar-me em espírito é educar meu ego. É periodicamente fazer em atos de contrições, né, me trabalhar. Agora, manifestar o divino, como eu posso manifestar o divino em mim? Bem, através da fé e da materialização do amor. Fé. Vamos ver o que Jesus nos fala sobre fé. Rapidamente aqui, em Mateus, capítulo 10, versos de 32 a 33, Jesus nos fala: portanto, todo aquele que me confessar aqui, Jesus quer dizer reconhecer. Né? Quando eu confesso alguma coisa, eu reconheço aquilo. Então, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu farei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Jesus está nos falando aí da fé. Só que a fé que Jesus nos fala, a gente precisa entender bem. Primeiro, de acordo com a nossa doutrina, da forma como ela ensina, nossa fé tem que ser raciocinada. Uma fé que significa que nós confiamos no divino, porque ter fé é isso, confiar no divino, mas nós fazemos isso não de maneira cega, sem pensar. É uma fé raciocinada. É uma fé que a gente utiliza, por exemplo, para estudar o Evangelho, mas com os olhos da ciência, procurando entender, não só com o coração, mas procurando entender o contexto histórico, o significado das palavras, os ensinamentos ocultos que estão naquele trecho do Evangelho. Isso que é fé raciocinada. Se a gente deve fazer isso com o Evangelho, sem medo do Jesus histórico, quanto mais com as outras literaturas. Isso que é fé raciocinada. A fé, como Kardec colocava, que pode encarar a ciência face a face. Sem mistificações, sem crendices, sem idolatrias. Fé raciocinada. Por quê? A fé raciocinada, da forma como eu estou colocando, vira uma fé robusta. Uma fé que é construída num processo. Não é uma fé que surge da noite para o dia. Acontece alguma coisa, agora eu sou uma pessoa de fé, sou um homem de fé. Não, uma fé robusta, uma fé construída, uma fé que é raciocinada, ela resiste a tudo. Porque da mesma fé que eu ganho, da mesma forma que eu ganho uma fé da noite para o dia, eu posso ficar sem fé, porque perdi um ente querido. Não é uma fé robusta? Uma fé robusta nos empodera, nos enche de poder pessoal, nos torna inabaláveis. Uma fé robusta permite, né, que nós tenhamos paz de espírito, que nós possamos viver na matéria cheios de Espírito Santo, porque somos inabaláveis, temos paz de espírito. Nada nos abala. Estamos sempre otimistas, sempre cheios de energia, sempre motivados, sempre bem-humorados, sempre alegres. Por quê? É uma fé raciocinada. Então, ela é robusta. Ela não apareceu da noite para o dia. Ela apareceu num processo.
que pode demandar anos. E quanto mais nós estudamos, mais nós refletimos, mais robusta ela fica. Porque a gente não tem medo de discutir a fé de Jesus, a crença nos ensinamentos de Jesus, com um ateu, com um agnóstico ou com pessoas de outra fé, porque a nossa fé é robusta. Nós temos argumentos, nós temos sentimento, não é uma fé só sentida. Ela começou sendo sentida, mas como ela é refletida, é pensada, ela é inabalável. E por ser inabalável, ela nos empodera, ela nos enche de poder de ser. E aí, com esse poder todo, o poder de ser, fica mais fácil manifestar o divino. E como nós manifestamos o divino? Primeiro com a fé, que é o que nos conecta com o divino, com o Pai. E depois, vou ler um trechinho aqui que vai ilustrar bem o que eu vou colocar. Agora, Mateus, capítulo 10, versos de 38 a 39. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus nos está colocando aí que todos nós devemos carregar a nossa cruz. Mas carregar a nossa cruz não significa sofrer, não significa viver na miséria, não significa, como eu posso colocar, viver em penúria, ser masoquista. Nós devemos carregar a nossa cruz. E o que significa, então, carregar a nossa cruz? Para manifestarmos o divino. Sermos responsáveis pelas nossas vidas. Cada um de nós tem o que merece ter, da maneira que pensa, sente e faz e fala. Nós temos que nos responsabilizar pelo que temos, pelo que somos, pelo que conquistamos. Ninguém tem culpa de nossas escolhas. A rigor, nós escolhemos a família onde nascermos, nós escolhemos onde estudar, o que trabalhar, os nossos companheiros de vida. Tudo são nossas escolhas. Sofremos algumas influências nesse processo, mas a escolha final foi a aplicação do nosso livre-arbítrio. Sempre foi nossa. Então, cada um de nós, né, tem que assumir essa responsabilidade de carregar a sua própria cruz, de saber que cada um de nós tem o que merece ter, na medida exata do que pensa e sente, fala e faz. Materializar o divino em nós é praticar a caridade, em todos os sentidos, não só a caridade material, não só assistencialismo, mas a caridade moral também é importante, principalmente porque a caridade material, nós dependemos muito de recursos, tanto financeiros como de tempo. Já a caridade moral só depende do que somos, não do que temos. Então, não temos desculpa para não fazer caridade moral. E caridade moral pode ser com uma palavra, com um olhar, com um abraço, enfim. Mas caridade assistencial, material também é importante. Mas é uma forma de nos doarmos, porque aí a lei maior, a lei do amor, a lei que nos diz que tudo é energia, vai se manifestar, e quanto mais dermos, mais vamos receber, mais empoderados vamos ficar. Mais o divino vamos revelar, mais poder vamos ter. Jesus nos disse, tudo podemos. Jesus disse, vós sois deuses. Cada um de nós tem o divino em nós. Então, quando nós, para manifestar o divino, né, nós precisamos ter fé e carregar a nossa cruz, assumindo as nossas responsabilidades pela vida que temos e que podemos ter. Isso significa também, né, nos doarmos para o próximo, através da caridade. Isso significa também vivermos em verdade. O que é viver em verdade? É ser bom,
de verdade. O tempo todo. Até sozinhos, em quatro paredes, em pensamento, em sentimento. A gente confunde o ser bom com fazer o bem. Eu posso fazer o bem e não ser bom. Agora, não tem como eu ser bom sem fazer o bem. Viver em verdade e com verdade é ser bom o tempo todo. É difícil? É carregar a cruz. Mesmo em pensamento e em sentimento. E aí nós manifestamos o divino. Bem, em resumo, quando Jesus nos coloca que nós não podemos, não devemos esconder a candeia debaixo do alqueire, ele nos diz que nós devemos revelar a nossa luz. E revelar a nossa luz é revelar o divino que está em nós. Nós não conseguimos revelar, na maioria das vezes, o divino que está em nós, porque nós entramos em desarmonia com as leis universais. Como eu falei, um exemplo, a lei da causa e efeito, outra lei que eu falei aqui é a lei do amor, mas tem inúmeras leis. Por isso a gente precisa buscar o conhecimento, que é um dos remédios para que nós nos mantivemos em sintonia com as leis do Pai. E quanto mais conhecimento, mais consciência do universo nós vamos ter, do universo que nos cerca. E com esse mais conhecimento, com essa maior consciência, além de nós nos mantermos sintonizados com as leis do Pai, do Divino, nós vamos nos conhecer melhor. E aí podemos nos trabalhar, nos refinando em espírito, para mais ainda o divino, a luz que está em nós, poder brilhar. Só que para essa luz brilhar, nós precisamos ter fé, que é acreditar na divina providência, e não é fé cega, porque eu comentei, a fé tem que ser uma fé robusta, raciocinada. É uma fé porque eu confio na divina providência, porque eu aceito a sua justiça. Porque eu sei que tudo que tenho, tudo que sou, é por meus méritos e deméritos. E não por outra culpa de outra origem qualquer. Então, se eu tenho consciência das leis divinas, eu tenho consciência sobre o meu eu menor e trabalho a educação dele, tenho fé para me conectar com o divino, e procuro manifestar o divino carregando a cruz, que é me responsabilizando pelo que eu sou e tenho, e procurando, né, carregar essa cruz, me doando ao universo, me entregando ao mais ser, fazendo tudo o que me é possível para o próximo, doando o amor, materializando o amor. Amor é divino, divino é amor, estou manifestando o divino em mim. Que possamos, cada um de nós, né, termos a consciência de tomarmos esse remédio diariamente. Buscar conhecimento, conhecimento é informação refletida, buscarmos nos refinar em espírito e buscarmos, como Jesus nos aconselha, mostrar a nossa luz, mostrar a candeia, não para a nossa glória, para a glória do Pai, que nós somos manifestação dele, através, né, da doação para o universo do nosso amor, nos responsabilizando por nossos atos, por nossos pensamentos, por nossos sentimentos. Desejo a todos, então, uma grande semana, com muita paz, com muito amor e, principalmente, com muita consciência, né, que precisamos procurar sempre estarmos em sintonia com o Pai. Que assim seja.